Olá, pessoal! Hoje nós estamos começando o trabalho com a apostila, tá? E na atividade de hoje, vocês vão observar que as duas primeiras páginas são de língua portuguesa e a página 12 e a página 13 de língua portuguesa, elas fazem a introdução do capítulo 1, que se chama Os Nomes e as Letras, tá? Todos os capítulos de introdução da apostila, isso de todas as disciplinas, elas são bem parecidas e vocês vão notar que tem um quadrinho aqui na lateral que se chama Chuva de Ideias, tá? Então eu vou explicar para vocês como funciona a introdução do capítulo, como funciona o quadro Chuva de Ideias, para que nos próximos vocês consigam aí fazer de uma maneira bem legal, tá? Normalmente, pessoal, a introdução do capítulo e o quadro Chuva de Ideias, a gente vai trabalhar apenas na oralidade. O que isso quer dizer? A gente vai apenas refletir sobre o tema e conversar sobre ele. Então, não é necessário fazer nenhum registro, não é necessário escrever nada nessa página, tá? Então, por exemplo, o nome do capítulo que a gente vai começar hoje é As Letras e os Nomes. Então, olha só, aqui no quadro Chuva de Ideias, já começa com uma pergunta que é a seguinte, o que você vê nessa imagem? Então, você, adulto, que está ajudando a criança aí na atividade, vai fazer as perguntas para ela. O que você vê nessa imagem, né? Então, a criança vai abrir aqui, vai olhar as imagens e vai descrever o que ela tá vendo, né? Olha, eu tô vendo aqui um adulto, aí tem algumas crianças, né? As pessoas que aparecem nessa imagem, elas estão identificadas com os nomes, olha só. Elas têm aqui, né, uns crachazinhos. Conseguem ver? Cada um com seu nome, né? Então ela vai descrever, a criança vai descrever o que ela vê na imagem. Aí a próxima pergunta do quadro Chuva de Ideias. O que mais chama a sua atenção? Então você vai conversar com a criança e vai pedir que ela diga o que chama a atenção dela aqui no que ela tá vendo, aqui nas imagens, tá? Próxima pergunta. Algumas pessoas trazem consigo uma espécie de etiqueta junto ao corpo. Você sabe o nome que se dá a ela? Então você vai conversando com a criança, você pode explicar que essa etiqueta se chama crachá, né? Claro, se ela não souber. Mas normalmente as crianças já conhecem o crachá porque a gente utiliza muito na escola e na educação infantil que elas frequentaram no ano passado, a gente já utilizava crachá, tá? Então elas já sabem o que é, já sabem que o crachá serve para portar os nomes, tá bom? O que você pensa sobre essas etiquetas? Elas são importantes? Então deixa que a criança diga, aproveita para complementar também, ajudar ela aí no raciocínio. E por último, olha, para que servem as placas com nomes de ruas, lojas, escolas e etc, tá bom? Então vai conversando, deixem que elas falem bastante o que elas pensem e ajudem elas aí na conclusão, tá? Então as primeiras páginas de cada capítulo, onde tem o quadro de Chuva de Ideias, vocês não precisam escrever as respostas, não precisam fazer os registros, tá? Bastam vocês fazerem essa introdução e conversarem sobre esse assunto. Ah, professora, já que eu não preciso registrar, eu posso pular essa parte? Não recomendo que vocês pulem essa parte, porque a introdução ao conteúdo é extremamente importante, tá? Então, abram nessa página, leiam as perguntas, deixam que elas façam a leitura das imagens, conversem sobre o assunto, que essa parte da introdução ela vai ser fundamental para dar continuidade e fazer as próximas atividades. Tá bom, pessoal? Então, é mais ou menos assim que funciona o quadro Chuva de Ideias. Então, todo início de capítulo de todas as disciplinas, vocês vão ver que tem o quadro Chuva de Ideias. E é muito importante que vocês façam ele direitinho, conversem sobre o assunto e não pulem essa parte, combinado?
Então vamos lá, prontos para começar o trabalho com a apostila? Se tiverem alguma dúvida, podem me chamar no WhatsApp, tá bom? Um beijo para vocês.